Estamos de volta com notícias do estado de saúde do goleiro Jackson Follmann, um dos sobreviventes do voo da Chapecoense. Ele reagiu bem à cirurgia na coluna, ele está lá em São Paulo, a Glória Vanik acompanha as notícias. Glória, ainda tem um outro procedimento pelo qual ele deve passar nos próximos dias. Pois é, Ana Paula, Rodrigo, ele vai ter que operar o pé esquerdo para não correr o risco de passar por uma nova amputação. O repórter André Hernan tem os detalhes para a gente. Os primeiros momentos de Jackson Follmann no Brasil foram de boas notícias. Internado neste hospital da Zona Sul de São Paulo desde ontem, Follmann passou por uma cirurgia. Foi um procedimento considerado delicado. Na queda do avião, o jogador da Chapecoense teve uma fratura na região chamada de processo de odontoide. É uma extensão da segunda vértebra da coluna cervical. A chamada C2, junto com a C1, são responsáveis pelos movimentos da cabeça. A cirurgia, que demorou 1h30, foi bem sucedida, segundo o boletim médico. O goleiro Jackson Follmann foi medicado, passa bem e está sob cuidados médicos na unidade de terapia intensiva, a UTI. Ainda não há previsão de alta, porque ele precisará passar por uma nova cirurgia. Desta vez vai ter que operar o pé esquerdo. Ainda na Colômbia, Follmann teve parte da perna direita amputada. E, para não correr risco de uma nova amputação, o goleiro, que perdeu parte do osso do tornozelo, o chamado talos, agora vai ter que fixar o tornozelo ao osso da perna. E a gente, claro, acompanha, as notícias do estado de saúde do Jackson Follmann e torce muito pela recuperação dele, né, Ana e Rodrigo? Claro, claro. E olha só a emoção aqui, ó. O jogador Alan Ruschel e o radialista Rafael Renzel foram recebidos com festa e muita emoção ontem em Chapecó, em Santa Catarina. Dona Val, a tia do radialista Rafael Renzel, passou a terça-feira grudada no celular. E as notícias que chegavam por mensagem até pareciam mentira. Meu Deus, eu não tenho assim palavras para te explicar a emoção que a gente está tendo, sabe? Parece que não é verdade que o nosso Rafael vai voltar, porque ele é tudo para nós. Eram 9h33 da noite, hora de Brasília, quando o jato pousou em Chapecó. Este vídeo, gravado por um dos passageiros do voo, mostra o reencontro de Rafael com o filho Otávio, de 11 anos. A mulher dele, Jussara, que acompanhou o marido na viagem, também se emociona. Começou a chorar, ficou emocionado. Muita emoção, tá de volta a viagem inteira falando. Não dormiu, conversando bastante, tá super bem. Depois do pouso, quase meia hora para descer as duas macas do avião. Rafael e Alan saíram do aeroporto em duas ambulâncias. Elas levaram os sobreviventes até este hospital particular. Na porta da emergência, uma festa esperava por eles. Os dois vão ficar em quartos idênticos, que foram preparados especialmente para eles. Uma equipe multidisciplinar, formada por ortopedistas, clínicos gerais, infectologistas, também vai estar à disposição dos sobreviventes. Alan e Rafael vão ficar aqui, em observação, ainda sem data para voltar para casa. Nossa preocupação são pacientes politraumatizados, que estão hospitalizados já há vários dias, que estão vindo de um voo longo, então a gente sabe sobre os riscos que isso impacta num paciente dessa complexidade. Vai depender de cada um e de cada quadro clínico, que eles possam voltar ao convívio dos seus familiares nas suas casas. Mas depois de tudo que eles enfrentaram, o retorno a Chapecó já representa uma grande vitória. Estamos de volta com notícias do estado de saúde do goleiro Jackson Follmann, um dos sobreviventes do voo da Chapecoense. Ele reagiu bem à cirurgia na coluna, ele está lá em São Paulo, a Glória Vanik acompanha as notícias. Glória, ainda tem um outro procedimento pelo qual ele deve passar nos próximos dias. Pois é, Ana Paula, Rodrigo, ele vai ter que operar o pé esquerdo para não correr o risco de passar por uma nova amputação. O repórter André Hernan tem os detalhes para a gente. Os primeiros momentos de Jackson Follmann no Brasil foram de boas notícias. Internado neste hospital da Zona Sul de São Paulo desde ontem, Follmann passou por uma cirurgia. Foi um procedimento considerado delicado.
Falei que ia ficar A mulher dele, Jussara, que acompanhou o marido na viagem, também se emociona. Começou a chorar, ficou emocionado. Muita emoção de estar de volta. A viagem inteira falando. Não dormiu, conversando bastante, está super bem. Depois do pouso, quase meia hora para descer as 2 macas do avião. Rafael e Alan saíram do aeroporto em 2 ambulâncias. Elas levaram cirurgia. Desta vez vai ter que operar o pé esquerdo. Ainda na Colômbia, Follman teve parte da perna direita amputada. E, para não correr risco de uma nova amputação, o goleiro, que perdeu parte do osso do tornozelo, o chamado talos, agora vai ter que fixar o tornozelo ao osso da perna. E a gente, claro, acompanha, né, as notícias do estado de saúde do Jackson Follman e torce muito pela recuperação dele, né, Ana e Rodrigo? Claro, claro. E olha só a emoção aqui, ó. O jogador Alan Ruschel e o radialista Rafael Renzel foram recebidos com festa e muita emoção ontem em Chapecó, em Santa Catarina. Donaval, aticado. Na queda do avião, o jogador da Chapecoense teve uma fratura na região chamada de processo de odontoide. É uma extensão da segunda vértebra da coluna cervical. A chamada C2, junto com a C1, são responsáveis pelos movimentos da cabeça. A cirurgia, que demorou 1h30, foi bem sucedida, segundo o boletim médico. O goleiro Jackson Follman foi medicado, passa bem e está sob cuidados médicos na unidade de terapia intensiva, a UTI. Ainda não há previsão de alta, porque ele precisará passar por uma nova... A tia do radialista Rafael Renzel passou a terça-feira grudada no celular. E as notícias que chegavam por mensagem até pareciam mentira. Meu Deus, eu não tenho assim palavras para te explicar a emoção que a gente está tendo, sabe? Parece que não é verdade que o nosso Rafael vai voltar, porque ele é tudo para nós. Eram 9h33 da noite, hora de Brasília, quando o jato pousou em Chapecó. Este vídeo, gravado por um dos passageiros do voo, mostra o reencontro de Rafael com o filho Otávio, de 11 anos.